Gente, boa noite para todas, né? É uma alegria retornar a essa casa, né? Que é uma casa querida e do coração, onde a gente tem alguns amigos, né? O Valdemar, a Maria Emília, né? Ela perguntou assim: eu vou te lembrar de onde você me conhece, mas eu já sabia quem era, né? Eu vou voltar 34 anos atrás. Eu falei, meu Deus, eu estou muito velho, né? 34 anos atrás para lembrar de mim, né, Valdemar? Falei, nossa Senhora, vamos lembrar mais por aqui, né? Então é uma alegria a gente estar aqui nessa semana, né, para conversar sobre esse tema aí de valorização da vida, né? Me colocaram um punhado de coisa aqui para gravar, né? Não posso falar bobagem aqui, né, Maria Emília? Senão, para gravar, não tem jeito de dizer que eu não falei, né? Então a gente vai conversar. Nós não vamos fazer palestra, não. Nós vamos conversar. Eu estou meio velho e cansado para fazer palestra, né? A mente já não está guardando tudo, então tem que ter uma cola. Eu vou projetar a cola ali para a gente conversar um pouquinho. Tá bom assim? Então nós vamos conversar sobre esse tema, que é a valorização da vida. Primeiro seria interessante nós nos recordarmos de uma passagem do nosso Mestre Jesus, que vem nos dizer: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Reflexionarmos com relação ao conceito de viver. Muitos de nós centramos a vida na cultura existencialista, presa nos sentidos, no comer, no dormir, no fazer sexo como forma de procriação ou de prazer, né? De acumular bens, ilusões e assim sucessivamente. Mas o nosso Mestre Jesus nos trouxe um conceito muito mais amplo de vida, que é a vivência do amor, da fraternidade, e assim sucessivamente todos nós somos convidados. Eu confesso a vocês que quando me convidaram para fazer esse tema, eu estava meio assim, sabe, como é que eu vou falar, como é que eu vou desenvolver isso dentro desse tema? E em função de alguns compromissos que eu tenho, de várias reuniões no curso da semana, inclusive tive um seminário sábado, eu comecei a pensar nesse tema domingo à noite. E essa semana que havia passado, morreu um caseiro meu num sítio que eu tenho. Aí eu fiquei pensando assim, tá aí de onde eu vou começar a conversar sobre vida. Porque quando ocorre a morte de alguém próximo da gente, ou de alguém que nós amamos, todos nós somos convidados a reflexionar sobre muitas questões e também passamos a perceber, né, a transitoriedade da vida, a impermanência dela e, consequentemente, somos convidados a reflexionar sobre a nossa vida. Então seria interessante nós reflexionarmos que quando a morte acontece, ela nos faz refletir sobre a vida. E aí temos o papel de nos perguntar: o que estamos fazendo de nossa vida? O que estamos fazendo de nossa vida? Porque a qualquer hora, a qualquer momento, pode terminar tudo. Pelo menos por essa vida presente. Ela está fazendo sentido para nós? A nossa vida está fazendo sentido para nós? Que sentido é esse? Que metas, que objetivos que almejamos, perquirimos, lutamos e desejamos fazer? Ou seja, a nossa vida tem sentido para nós, para alguém, para a sociedade, para a comunidade? Então todos nós somos convidados a nos perguntar: estamos vivendo conforme queremos?
Porque existem, principalmente na Terra, muita insatisfação com relação à vida, muita infelicidade, muita reclamação, não é assim? E muitas pessoas que dizem que não querem fazer aquilo, ou estar ali, ou estar com aquela pessoa, ou estar naquela profissão, naquela sociedade, naquela família. Então é preciso nós também nos perguntarmos se estamos vivendo como queremos. Estamos felizes? Porque o objetivo da vida é a gente ser feliz. Mas o nosso conceito de felicidade freudiano, nós acreditamos que felicidade é não ter problema, é não ter desafios, é não ter adversidades, a não ter lutas. Mas nós podemos ser felizes com lutas, com adversidades, com dificuldades que nada mais são do que desafios ao nosso progresso e à nossa evolução. Mas a gente tem pavor de problema, não é assim? Tem pavor de adversidade, e quando as tem, nós não aprendemos com ela e nos dizemos que não somos felizes. Então nós temos que nos perguntar se com a vida que temos, com as oportunidades que Deus nos deu, com os recursos econômicos e financeiros que Ele nos deu, com todos os recursos que a bondade divina nos ofereceu para sermos felizes, se nós estamos sendo felizes. Estamos aproveitando enquanto ainda a temos, ou seja, estamos aproveitando a vida enquanto a temos, porque essa noite nenhum de nós sabe o que vai ocorrer. Não é assim? Os orgulhosos acreditam que viver é satisfazer todo orgulho. Os glutões acreditam que viver é comer todas as comidas, não é assim? Os viciados em diversos matizes acreditam que viver é satisfazer todas as paixões e todas as ilusões. Mas se esquecem que talvez hoje mesmo o Senhor possa pedir a nossa alma, possa pedir conta das nossas realidades. Louco somos todos nós que esquecemos da impermanência da vida e que a qualquer momento teremos que nos apresentar diante da justiça divina. E o que teríamos a apresentar? Então é preciso nos perguntarmos se estamos aproveitando a vida enquanto a temos, porque essa resposta mudará muitas coisas, as quais nós não podemos deixar para amanhã. Precisamos fazer hoje, porque talvez o amanhã, nesta vida, nem ocorra. Devemos continuar a nos perguntar se estamos dando valor ao que temos. É assim? Nessa morte de um caseiro, estava lá a filha chorosa, pedindo perdão ao pai pelas desavenças que teve, pelas ausências das visitas, pelo afeto que não deu, com a consciência na culpa e no remorso, porque não soube dar valor àqueles que teve ao seu lado, talvez por tantos anos. Então é preciso nos perguntar se estamos dando valor ao que temos, às oportunidades de vida, na sociedade, a família, os afetos, a companheira ou o companheiro, mesmo que ele seja difícil, É tão ruim caminhar só, é tão difícil, ou mais difícil, Então precisamos nos perguntar se estamos dando valor ao que temos, a nossa casa, o nosso trabalho, a nossa família, a nossa casa espírita, os nossos amigos, a oportunidade de conhecimento, porque também tudo isso poderá mudar a nossa vida e, consequentemente, facilitar
o nosso amanhã nas realidades espirituais. Devemos nos perguntar se estamos gastando o nosso tempo direito. Porque se o tempo é curto, nós precisamos o quê? De efetividade e eficácia no nosso tempo. Ninguém em viagens de ilusões, de prazeres e de futilidades. Todos nós encarnamos com o objetivo princípio da nossa evolução e do nosso progresso. Todos nós temos um projeto de luz que envolvem a nós e aqueles que convivem conosco. E a nossa vida precisa estar alinhada a esses objetivos. O nosso tempo e a nossa prioridade deve ser nos tornarmos melhores, amarmos, construirmos em torno de nós afetos, ternuras, progresso, bem-estar, alegria, esperança e otimismo. Se assim não estivermos fazendo, estamos desperdiçando o nosso tempo. E vamos nos arrepender, como nós temos visto nas obras espíritas. Até mesmo os companheiros espíritas, gravemente comprometidos pelo fracasso e pelas ilusões. Basta nós lermos, Jacó, assim, voltei, e nós vamos ver a experiência fracassada de companheiros mesmos que detinham conhecimento, iluminação, para viverem melhor. Então é imprescindível refletir se estamos gastando esse tempo direito, porque a cada dia nós temos menos o quê? Menos tempo, Maria Emília falou em 34 anos atrás. Eu já estou com mais de 50, não vou falar não, viu? Mas o cabelo não tem jeito, Não engana, Mas eu já tenho mais de 60, Quase 65. Eu tenho mais passado do que futuro, Ou não? Tenho mais passado do que futuro. E, consequentemente, agora que eu não posso gastar mais o tempo de qualquer jeito, Sim? Se já não podia antes, como mais desperdiçar tempo em ilusões, em conflitos, em brigas, em mágoas, em ressentimentos, em futilidades, em paixões, em coisas que não são importantes, apesar de nós acharmos que às vezes elas são tão importantes. Conquistas de bem, de poder, de dinheiro, Sim? E às vezes deixamos de conquistar o que é mais importante, que é a cultura, o progresso intelectual e, acima de tudo, o progresso moral. Se estamos amando e demonstrando esse amor às pessoas queridas, porque às vezes nós não estamos amando. E como amamos, também não falamos para pessoas que elas são importantes para nós. E aí vamos falar no cemitério, vamos mandar flor depois que a criatura já desencarnou. Nós temos que mandar flor é o quê? É antes. Nós temos que falar que essas pessoas são importantes para nós. É no dia a dia, na gentileza, no trato, no carinho, na ternura, na paciência e, acima de tudo, no amor. Então, estamos efetivamente demonstrando esse amor? É preciso demonstrar que aquelas pessoas são importantes para nós. Se nós ainda não tivermos habituado com as palavras, façamos por gestos de atenções, de carinhos, assim. Olha, eu passei na loja, sei que você gosta desse bombom, eu trouxe para você. Eu vi isso aqui, trouxe para você. E assim, Fátima está dizendo para mim logo, porque senão não vai dar conta desse estudo aqui. Mas a hora até que hora é, gente?
Até que hora eu posso falar aqui? 9h30, tem muito tempo só. Muito tempo. Se estamos agindo conforme nos orgulharíamos de ver depois. Eu trabalho em reuniões de obsessões há mais de 40 anos. E muitos de nós nos envergonhamos dos nossos atos e das nossas atitudes. Porque por mais que sejam escondidas nas realidades da alma e do espírito, todos sabem quem somos, o que fizemos, de bem ou de mal. Então é preciso viver de maneira que, se amanhã tivéssemos que olhar para a nossa vida, teríamos orgulho de como vivemos e do que fizemos. E a obra de André Luiz, em Nosso Lar, mostra isso claramente. Ao ele olhar para o passado, só viu dificuldades, problemas, erros e equívocos. E, consequentemente, não encontrava orgulho no seu passado e na sua história. E como é duro nós temos que encontrar com as nossas realidades do fracasso, com as nossas ações desaponadoras, não é assim? A questão de uns 2 anos atrás, 2 para 3, ou sei lá, tem mais. Há uns 5 anos atrás, eu dirijo reunião de obsessão há muitos anos e doutrino, e numa dessa reunião veio alguém que eu tinha vivido no passado. Ninguém sabia dessa realidade na mesa, mas eu sabia. E esse espírito feminino choroso dizia mais ou menos assim: eu tenho pedido tanto a Deus que me ajude a esquecer esse amor que tanta dor e todo esse sofrimento fez em minha vida, mas eu não tenho conseguido esquecê-lo. E aquilo era o meu passado. E aquele lamento, aquela dor dos meus equívocos não me trouxe nenhuma felicidade de ver aquela alma que se entregou em base de confiança e afeto a mim, destroçada pelas minhas paixões e pelos meus equívocos. Que nós não tenhamos que encontrar com os nossos fracassos, mas sim encontrar com os nossos sucessos, com os nossos amores reais, encontrarmos laços de gratidão na qual poderíamos nos orgulhar, assim? Se estamos sendo boas pessoas, isso é uma pergunta interessante para a gente fazer, né? Estamos sendo boas pessoas? Se estamos agindo conforme Jesus, os ensinamentos de Jesus, né? E essa aqui, então, nem se fala, né? E a gente começa a pensar, diante desses questionamentos, muitos de nós podemos ter ido em coisas que ainda não estamos fazendo, ou precisamos fazer, não é assim? E aí a gente precisa se perguntar, tem até uma música assim, não tem? É preciso saber viver. E de fato, é preciso saber viver para que nós possamos cumprir o nosso projeto de luz e, consequentemente, dar o real valor que a vida tem. Do contrário, nós estamos existindo, mas não estamos vivendo. Precisamos fazer essas reflexões para bem viver. A vida é um sopro, não é assim? É rápido demais. É rápido demais. Quando a gente assusta, os filhos cresceram. Quando assusta, passou-se as coisas todas. Quando se assusta, nós estamos chamados na realidade da imortalidade.
Lidaríamos melhor com a morte se, em vez de temê-la, conseguíssemos entender que a morte não é a maior perda da vida. A maior perda da vida é o que morre dentro de nós enquanto ainda não vivemos. A gente, na Terra, a maioria de nós temos o quê? Medo da morte, não é assim ou não? Temos medo da nossa morte, dos nossos entes queridos, Lá na nossa casa espírita, de vez em quando o nosso mentor brinca assim: estou precisando de gente me ajudando do lado de cá. Anima aí, Regina. Eu não, espera mais um pouco. Anima aí, fulano. Não, agora não, vamos esperar mais um pouco. Ninguém quer ir, Valdir. Ninguém quer ir, Ninguém quer ir. Mas por que a gente não quer ir? Porque a gente sempre acha que não está o quê? Preparado, não é assim? E a gente então teme a morte mesmo. Mas na realidade não existe morte, porque nós somos imortais. Então qual é o real conceito de morte? E aí nós somos convidados a viver e pensar com Jesus. Vocês vão pensando aí, qual o verdadeiro sentido de morte? Nós morremos nas mágoas a cada dia, morremos no ódio, na vingança, nas paixões, nos vícios, porque a morte, no conceito mais amplo espiritual, é apenas o adiar da nossa felicidade, é apenas o aprisionar na dor e no sofrimento. E toda vez que nós adiamos a nossa felicidade, é o real conceito de morte. A gente acha que a morte é a saída do corpo, mas na realidade não é. Porque nós somos espíritos de muitas vidas imortais. Mas o que nós temos visto é muitos de nós mortos nas decepções, nas desilusões, no ódio, na mágoa, nas vinganças. E aí sim, estamos mortos, mesmo que acreditemos estar vivos. E muitos de nós estamos mortos na Terra, porque não vivemos realmente o conceito mais amplo de vida que Jesus nos trouxe lá no início. Vinde para que tenhais vida e abundância, que não é a vida transgressora dos seus ensinamentos. Só existe vida quando estamos alinhados aos valores espirituais superiores. Do contrário, estamos morrendo, adiando a nossa felicidade, adiando o nosso progresso, adiando a nossa aventura. Viver melhor. A receita da vida melhor será sempre melhorarmos através da melhora que venhamos realizar para os outros. A vida é o dom de Deus em todos, e quem serve só para si não serve para os objetivos da vida, porque viver é participar, progredir, integrar-se. Quem serve só para si não serve para os objetivos da vida, porque os objetivos da vida é o amor. E servir só a si é o antídoto do amor, não é assim? Como é que chama? Egoísmo. O egoísta vive só para si. E quem vive só para si não serve os propósitos da vida, porque está contra as leis de amor e de fraternidade. Então, o bem viver é alinhar a nossa vida na fraternidade, no amor, na caridade, para conosco, para o mundo que nos cerca e nos envolve. Do contrário, estamos nos comprometendo. Aprendamos a entregar o melhor de nós à vida que nos rodeia. E a vida que nos rodeia tem muitas coisas, tem muitas pessoas. O que é que nós estamos entregando a essas pessoas? Irritação, tolerância, agressividade,
maus exemplos, paixões, vícios, tristeza. O que nós estamos entregando ao mundo que nos envolve? Encarnado e desencarnado. Viver bem é entregar a vida no sentido em torno de nós, valores bons, coisas boas, bem-estar, cultura, afeto, amor, paz, tranquilidade. Nós temos que entregar alguma coisa. Alguma coisa a gente entrega, mas nós temos que perguntar o que estamos entregando à vida. E na Terra nós entregamos tantas coisas ruins que nós criamos um mundo tão difícil, de ódios, de vinganças, de desigualdades, de crimes, assim, de dores, porque muitos de nós estamos entregando da vida o de que pior temos no coração. E nós temos que entregar à vida o que temos de melhor. Saia de você mesmo ao encontro dos outros, mas não resmungue nem se queixe contra ninguém, e os outros nos farão encontrar a Deus. É assim? É preciso sair da gente. Sair para ajudar, para ser nobre, para ajudar, para fazer alguma coisa. E a gente vai ver como a gente pode ser importante para muita gente. Se tem gente que não nos dá importância alguma, quando nós saímos para o amor, nós vamos ver quantas pessoas precisam de nós. É assim? Eu tenho uma instituição que a gente tem 80 meninos. E à noite, às vezes, eu tenho reuniões mediúnicas lá. E às vezes eu chego um pouco mais cedo para travar um contato com as meninas, apesar de eu estou ainda trabalhando. Mas eu cheguei, era 5h30 para 6 horas, e a coordenadora falou comigo: o pai desse menino, a família desse menino não veio buscá-lo ainda. Então eu falei para ela: não tem problema, eu tenho reunião aqui às 8 horas, deixa ele comigo e pode ir. E nós temos uma sala de diretoria, eu peguei e sentei ele no sofá ali, sentei na mesa. Falei: vamos esperar o seu papai e tal. Aí ele ficou me olhando assim, né? Olhava para mim, né? Eu nessa época trabalhava de terno, né? Eu bonitão, de terno, de gravata, ele olhando para mim assim e tal. E eu falei assim: gente, por que esse menino está me olhando assim, desse jeito, né? E aí, para puxar a conversa, né? Eu perguntei assim: quem é seu pai? Aí ele me surpreendeu, eu falei: você. Aí eu tomei aquele susto, né? Porque era a última resposta que eu esperava no mundo: você. Eu falei assim: como assim? Aí ele falou assim: não é o senhor que manda aqui? Não é o senhor que cuida da gente? Aí eu fiquei assim, né? O senhor é meu pai. Eu nunca imaginaria uma coisa dessa. Porque pai quem é? O que cuida, o que defende e o que protege. Como ele não conhece esse pai, eu era o pai dele, mesmo sem o quê? Sem saber. Nem eu sabia que eu era importante para aquele coração e que ele me punha num lugar tão especial. Amar a família, as pessoas, o próximo a Deus. Vamos desfazer de briga, né? Tem gente que gosta de uma briga, né? Dentro de casa, com família. Ah, eu não vou na casa da sogra, eu não vou não sei aonde. Nossa Senhora, a vida é tão curta para a gente viver com briga, né? Sem briga já está difícil. Com briga, então, desavença, animosidade, né? E Jesus nos concitou muito a essa questão. Reconcilia com o teu adversário. É preciso deixar a vida em paz, porque os conflitos daqui
seguem do lado de lá. Então não vamos deixar conflito, não. Às vezes é preferível até perder, não é assim? Deixar para lá, renunciar, abrir mão, porque se ganha às vezes muito mais, não é assim? Eu tinha uma pessoa que eu fiz um negócio com ele, ele me devia uma grande soma. E não ia pagar. Mas eu tinha esperança que o quê? Nessa vida ainda receber. E toda vez que eu olhava aquele contrato, aquilo me trazia o quê? Um mal-estar. Porque não era um contrato pequeno. E aí um dia Fátima falou comigo assim, rasga esse contrato. Eu falei, mas rasgar esse contrato é rasgar dinheiro, nem que seja para cobrar dos herdeiros lá no futuro. Rasga esse contrato e recupera a sua paz. E eu criei coragem numa noite insana e rasguei tudo. E foi a minha libertação. Porque era atrito, é conflito. E isso o quê? Dinheiro a gente trabalha e ganha outro. Mas paz, equilíbrio e saúde, só a gente consegue. Não tem hora que é melhor, na visão do mundo, perder para ganhar muito mais, não é assim? Muito mais. Vamos agir, sair com um amigo, vamos sair, né, gente? Sair de casa, passear se puder, né? Se não puder jantar fora, puxa a mesa para fora, para o quintal, para a varanda. Mas vamos movimentar, encontrar. Tem gente que não sai de casa. Mas vai você, Regina. Vai você, Valdemar. Não, vamos lá visitar a mãe, visitar os amigos, né? Tem gente que não gosta nem de receber mais. Você tem que avisar, antigamente não tinha nada de avisar, não. Eu sou de família do interior, a gente saía e chegava lá, que punhado de gente ali, apresentava todo mundo, fazia o café na hora, cortava o bolo, um buscava alguma coisa. Hoje a gente fica, não quer receber ninguém, não é assim? E aí nós ficamos na solidão. Não convidamos ninguém para casa, não vamos na casa de ninguém, consequentemente ninguém vai na nossa casa. Vai até no nosso enterro, né, gente? Mas no enterro não precisa mais não. Não precisa visitar as pessoas, conversar, achar tempo para isso. Ou não tem? Tem que achar tempo para conviver com a família, com os amigos, para distrair, para conversar, né? Isso é muito importante, porque traz energia, traz afeto, né? Assim, tem famílias que têm hábitos de reunir, de encontrar, de almoçar junto, e criam vínculos, senão são estranhos. Apesar de viver em família, são estranhos, né? Vamos amarmos. Essa aí daria uma palestra, não vou nem desenvolver muito, né? Fácil não. Vamos amar o próximo. Aqui também dá uma palestra, né? Vamos amar o próximo, né? Vamos escrever nosso nome nas estrelas e no coração daqueles que convivem conosco. Poético, não é assim? Vamos escrever o nosso nome nas estrelas. E aí nós aprendemos com Jesus, que não tinha ouro, não tinha poder, mas escreveu o nome nas estrelas em nosso coração. Simplesmente por amar, por estender mãos a paralíticos, por curar cegos, por libertar escravos de paixões e vícios, em todos os contextos sociais e intelectuais. Grafou o nome no coração de todos nós. Então vamos escrever o nosso nome nas estrelas do amor e da fraternidade, no coração daqueles que convivem conosco. Se eu perguntar, qualquer um aqui, quem é a pessoa mais importante para você nessa vida? O que foi? Uma que foi importante para você? Meu pai. Meu pai.
Meu pai. Seu pai era o presidente da República. Seu pai era o homem mais rico da terra. Chofer de praça. Chofer de praça. Bonitão igual eu. Um pé de prite, né? Como é que chama aí? Era um galã aí? Não. Mas por que ele foi mais importante para você? Pelos exemplos. E porque o amor. Então nós valemos pelo amor que deixamos no coração uns dos outros. Não é pelo dinheiro, não é pelo intelecto, não é pela posição social. E nós achamos que esses são os verdadeiros valores, quando na realidade não são. Qualquer um de nós aqui tem pessoas que são importantes, que não são nenhuma Miss Brasil, que não são os mais cultos, que não são os mais ricos, que não são os mais poderosos, mas são importantes para nós, porque nos acolheram, porque nos enxugaram as lágrimas, porque nos orientaram, porque nos amaram, acima de tudo. Meu pai era um homem diferenciado para o tempo e para a época dele. Era um homem culto e de posição social até razoável. Mas não é por isso que ele foi importante para nós, não. Foi porque nos amou. E esse amor era demonstrado em pequenas coisas. Papai nos reunia, e nós éramos 6, vários dias da noite, e nos punha na cama de casal, e ali ele contava histórias. Na magia, nos reis, nos castelos, nas festas, criava histórias, e nós nos deslumbrávamos com as histórias que ele contava, com as encenações que ele fazia. E todas as histórias terminavam em baile, em festas, onde ele dançava com a minha irmã, comigo, com meus irmãos, que nós comíamos doces, e ele simbolizava o doce e levava na boca de cada um, e nós tínhamos as noites encantadas. E essas lembranças, nenhum de nós na nossa família nunca esqueceu. Papai era católico e cultivava o Papai Noel, mas o Papai Noel lá em casa era deslumbrante, porque papai escrevia a carta e nós íamos com ele no correio e punhamos a carta para o Papai Noel. E papai se dava o trabalho de escrever a resposta da carta do Papai Noel. E a carta do Papai Noel chegava pelo correio e ele abria a carta com todos nós. Querido Marcos, querido, estou sabendo que você não está estudando, e a gente ficava admirada do Papai Noel saber de tudo lá dentro de casa. E quando os presentes eram caros, que ele não tinha dinheiro, ele dizia: Papai Noel não achou esse presente, pode trocar por esse, por aquele. E nós nem desconfiávamos de nada, trocava o presente, mudava o comportamento, né? E quando chegava no dia de Natal, não tinha ceia, não tinha nada. Ele ligava um quadro da Santa Ceia e mandava a gente pôr o sapatinho. E a gente levantava a noite inteira para ir lá no sapatinho, para ver se Papai Noel tinha passado. E a gente não sabia como, levantou 2, 3 vezes de madrugada e o Papai Noel não tinha passado. E quando o dia amanhecia, estavam os nossos presentes lá. Coisa simples, mas que marcam o nosso coração. Assim, bons exemplos, como ele disse. Papai comprava tudo que batia na porta. E minha mãe dizia: por que você comprou isso, Walter? Nós não precisamos disso. Eu nunca esqueci disso. Ele dizia: comprei para ajudá-la, que está no sol, buscando ganhar algum recurso, algum dinheiro.
Eu sei que eu não preciso. Então, mamãe viu o lado que utilitário da vida. Papai viu o amor de servir e amparar o outro. Né? Vamos perdoar, compreender, entender. Quem nunca errou? Atire a primeira pedra aquele que tivesse em pecado. Tem gente que nos fere? Sim, mas nós também ferimos a muitos. Então precisamos perdoar, compreender, entender, não é assim? Vamos conhecer-nos, ou não? Eu preciso me apresentar, não preciso? Ele fez uma apresentação aqui externa, não é assim? Mas nós precisamos nos apresentar para nós mesmos. Quem sou eu? Com coragem, ou não? As mulheres adoram um espelho, não é assim? Alguns homens também, né? Mas a gente chega na porta do espelho e só vê o lado que externo, a nossa aparência. Mas nós temos que nos enxergar. Quem sou eu? Orgulhoso, egoísta, prepotente, intolerância, viciado, desajustado no sexo? Quem sou eu? Porque essa pergunta diante da vida é fundamental. Porque nós estamos aqui para mudar tudo isso. E se nós não nos conhecermos, nós não sabemos nem o que precisamos mudar. E aí ficamos dando bismo, é assim? Diz que tinha um grande pianista, né? E que ele foi dar um concerto. E ele tocou uma música belíssima. E quando ele terminou, o pessoal pediu bis. E aí, tocou de novo. Quando ele terminou, o pessoal pediu bis. E ele já assim, né? Tinha outras músicas. Tocou mais pela terceira vez. Quando ele terminou, o pessoal pediu bis. E ele já não sabia o que estava acontecendo. Tocou pela quarta vez e o pessoal pediu bis. Aí ele resolveu perguntar o que estava acontecendo. Aí eles falaram, porque você está errando as notas tais, tais e tais, e cometendo o mesmo erro. E nós estamos pedindo, te dando uma nova chance de você não cometer o mesmo erro. Mas você cometeu o erro por 4 vezes. Assim somos nós, cometendo os mesmos erros 3, 4, 5, 6, 7 reencarnações. Porque não paramos para refletir aonde estão os nossos erros, aonde estão os nossos equívocos. E entramos na linha de guerra, de repetição dos fracassos, desperdiçando a nossa vida, a nossa reencarnação. Então não podemos ficar dando bis. E para isso nós temos que conhecer, né? A vida nos fará receber o melhor dela. E aqui é muito legal, né? Quanto tempo que a gente não vê um sol nascer? Vamos ver o sol nascer. Porque é maravilhoso, não é assim? É maravilhoso. Vamos ver o pôr do sol, né? Porque é uma coisa extremamente agradável. Nos fala de Deus, nos fala de amor, nos fala de paz. E não custa nada, né? Assim? Não tem que pagar nada para nos embebecermos na beleza que Deus pintou na natureza para todos nós. Vamos olhar para as estrelas. Aqui está até redundância no céu, não é assim? Vamos olhar para as estrelas. Há quanto tempo eu não olho? Eu adoro olhar as estrelas, sondar o infinito, sentir Deus na sua grandeza, na sua beleza. O universo sem fim,
Galáxias, estrelas, sóis, é a nossa herança. Bilhões e bilhões de sóis. Só nós, na ciência humana, já catalogamos 52 bilhões de sóis. E se cada sol desse arrastar consigo aí 5, 6 planetas, 300 bilhões de mundos. Essa é a nossa casa, sem limites, sem fronteiras, a nossa herança divina, família universal. E quando nós olhamos as estrelas, sondamos o universo, também sentimos que mesmo na escuridão da noite, Deus iluminou os nossos caminhos com luzes, embelezou a nossa estrada e o nosso caminhar, para que nos caminhos difíceis da vida, nas noites escuras de dor e sofrimento, nós não nos esqueçamos que sempre existirá luz a nos guiar, a clarear os nossos passos nos ensinamentos divinos. Pensemos nisso. Todos nós temos luzes na nossa estrada. Nunca só escuridão. Se Deus foi capaz de iluminar as nossas noites com estrelas, com lua, por que deixaria de iluminar a nossa caminhada quando nos propomos a crescer, evoluir e progredir? Não há noites escuras a não ser aquelas que nós construímos para nós mesmos, no desespero, no ódio, na depressão e na tristeza, na desilusão da vida e dos valores. Vamos rir até a barriga doer. Às vezes a gente vai envelhecendo, acha que não pode rir, né? As pessoas não... Tem tanta coisa boa para a gente rir. Aliás, tem coisa que a gente tem que rir. Até para ficar mais o quê? Mais leve, levar a vida com mais humor, né? Eu não conheço esse espírito superior sisudo, não. Cara ruim, amarrada, não. A gente tem que rir. Rir. Faz bem, não faz? Faz bem. Né? Então vamos rir. Se a barriga doer, é melhor ainda, né? Sim? Tem coisas que são interessantes. É um humor agradável, assim? Faz bem. Vamos colocar humor na vida. Né? Humor saudável. Evolução não é sinal de cara fechada e não pode rir, não. Mas a gente pode rir, sim. Né? Vamos rir. Vamos ver a beleza das flores, né? Sim? Tem gente que não vê, não olha nem a flor. Fala em primavera, né? Sim, mas o que adianta a primavera? Se a gente não olha as flores. Vir em Belo Horizonte, não sabe nem aonde que tem um ipê, uma mangueira, uma flor. É assim? Outro dia eu cheguei na porta da minha casa e Fátima tinha plantado lá como é que chama aquela florzinha vermelha que subiu na trepadeira lá? Não é buganvília, tem uma trepadeira e tem uma outra flor. E essa flor subiu e ficou lá em cima do alto da trepadeira e deu 3 flores coloridas. Daí eu fui chegando assim em casa e estavam aquelas 3 flores bonitas lá na frente da minha casa, muito mais bonita do que a casa, estavam aquelas 3 flores. É assim? E estava tão bonito que a vizinha parou, tocou o interfone e perguntou o que queria saber que flor era. Nem nós sabemos não. Mas essa pessoa, eu vi que ela era uma pessoa que observava as flores da vida, do caminho, da estrada. As nossas estradas têm muita coisa bonita.
Nós aqui perdemos o hábito de vê-las e passamos só a ver coisas ruins na sociedade, na vida e nas pessoas. Não precisamos ser ingênuos, nem imprudentes, nem românticos, mas nós precisamos ver a beleza que nos cerca, que suaviza a nossa estrada e a nossa vida. Vamos andar descalço, né? Sim? Quando a gente era menina, a gente andava pisando no chão, na terra, né? É bom pisar no chão. Qual o problema? O senhor fala assim, eu estou idoso, andar mais para... Qual o problema de pisar? Não vai pegar reumatismo, não. Vamos pisar no chão de vez em quando, faz bem. Sujar o pé, né? Assim, outro dia eu fui molhar um jardim, cheguei lá, meu pé estava todo preto, né? Tinha muitos anos que eu não tinha que passar bucha no pé, né? Aí eu lembrei que tinha que passar a bucha, porque só no sabonete não saía, não, né? E aí aquela dificuldade para tomar banho na idade, tem que colar no banheiro para passar a bucha, mas estava pretinho o pé. Mas eu estava o quê? Feliz, né? Assim, pisei na terra, molhei planta, né? Coisa que às vezes a gente deixa para o empregado, ou para quando a gente tem, para ele fazer. Mas é tão prazeroso molhar planta, né? Assim, sentir a energia da planta, a vibração de agradecimento, de paz, o cheiro mesmo, né? Assim. Vamos ouvir boa música. Tem gente que não ouve música, gente. Tanta música bonita. É preciso reservar um tempo para a gente. Que seja de manhã cedinho, que seja de madrugada. Vamos ouvir música. O que as boas músicas falam na nossa alma. Reforçam-nos o prazer da vida e nos trazem bem-estar. Por que abrir mão disso? Vamos prestar atenção no cheiro, né? Dos sabores, né? Assim, às vezes a gente come e não sabe nem o gosto da comida. Vamos mastigar, sentir o gosto das coisas. Consequentemente, a gente vai comer o que é menos, olha aí. Procurar sentir o sabor, come menos, que ninguém dá conta de mastigar mais tempo para sentir e comer muito, né? Vamos sentir o prazer das coisas, o cheiro, assim, o cheiro do amanhecer, da natureza, das plantas, da vida, né? Vamos estudar, descobrir, conhecer um mundo encantado e mágico da vida. Tem tantas coisas para a gente conhecer. Minha avó era uma mulher simples, professora de grupo do interior de Minas. Mas minha avó tinha um conhecimento extraordinário, porque minha avó lia, como é que chama esse negócio aí? Enciclopédia. Vovó lia, Delta Larousse, não é isso? Ainda existe isso, Valdemar? Barce, Delta Larousse. Vovó lia aquele trem todo, e vovó entendia de tudo. Aí eu falei, gente, é um mundo que a gente desconhece. E aí, hoje eu não estou lendo mais não, né? Mas eu comecei a ler também a enciclopédia. E aí eu abri os assuntos mais diversos. Vamos estudar sobre pontes. E aí a gente começa a descobrir coisas que a gente nem imagina. As pontes dos romanos, das culturas tais, a sua beleza, a sua arte, não é assim? Vamos estudar sobre abelhas, sobre isso, sobre aquilo outro, e nós começamos a descobrir um mundo encantado que a gente nem imagina que existe. Está aí de acesso. Nós nos limitamos a um pequeno conhecimento que tem tanta coisa para a gente conhecer. Eu quero conhecer a música, a arte, os grandes pintores, Toulouse-Lautrec, Renoir, não é assim? E aí descobrir, identificar. Quero conhecer a música nos vários ritmos, nos países, nas culturas. O que nos impede de fazer isso? Eu quero conhecer psicologia, mesmo que eu não frequente faculdade. Pegue os livros na Bíblia, leia. Eu quero conhecer filosofia. Eu quero conhecer os grandes filósofos. O que nos impede? Preguiça. E não viver. Porque tudo isso é viver.
conhecer, descobrir, aprender. E tem tanta coisa para a gente aprender. É um mundo encantado, que cada vez que nós adentramos nele é um universo que nós não conhecemos, de conhecimento, de grandeza, de beleza. Todos queremos ser felizes, viver melhor. Entretanto, usamos a experiência. A felicidade não é um tapete mágico, ou é? Felicidade não é um tapete mágico, não. Felicidade dá trabalho, tem que construir. Felicidade é íntima, né? Ela nasce dos bens que você espalhe, não daqueles que se acumulam inutilmente. Tanto isso é verdade que a alegria é a única doação que você pode fazer sem possuir nenhuma. Nós achamos que felicidade são os bens. Essa é a cultura hedonista e hollywoodiana de existir, né? Mais veloz, não é assim? Mais isso, mais aquilo, mais carro, mais dinheiro, mais poder. Mas temos tudo isso, alguns, e não são felizes. Então a felicidade são os bens que nós passamos para os outros, que são os bens da alma, do coração. E esses são bens nossos, não é assim? Porque os bens materiais, eles são empréstimos divinos. Nós não fazemos nenhum favor em administrá-los bem. Nós não somos donos de fortuna, nós não somos donos de poder. A bondade divina nos dá essas posições e pedirá conta do que fizemos de belo e bom em torno dos recursos que nos ofereceu para administrar em seu nome. Se os bens externos não são nossos, então quais são os bens realmente que nos pertencem? Os do coração. E esses não precisam de ter bem externo para dar. Todo mundo pode dar amor, paciência, compreensão, conhecimento, cultura, afeto, ternura. Ou não pode? Pode. E esse é o nosso patrimônio. É assim? É o nosso real recurso que nos pertence. Os outros são, eu fiz caridade, dei dinheiro ali para fulano, ajudei aqui na creche. Esse patrimônio é divino. Deus nos deu para administrar. E nós vamos a prestar conta dele. Não fazê-lo em base de equilíbrio, de amor e de justiça nos compromete. Vamos viver nossos sonhos. Ou a gente não tem sonho? Tem. Eu morro de rir de Fátima, que ela disse assim, onde é que eu moro, né? Ela fala, quando eu era solteira, eu passava aqui e dizia que ia morar aqui. E nós moramos no lugar que ela sonhou morar. Não era nem casada, né? Nem sabia se ia casar, porque não sabia se encontrar comigo, né? Nem sabia se ia casar. Mas ela viu o lugar, gostou, perto da montanha, do morro, da natureza, falou, eu vou morar aqui. E realmente nós moramos, porque as realizações nascem nos sonhos. Mas não basta sonhar, a gente tem que o quê? Realizar. Sim? Vamos dar valor ao que tem real valor na vida. O que é que tem valor mesmo? A família tem valor? Se a família tem valor, nós temos que dar valor. Aí aniversário falando, não, vou lá. Adoeceu, vou lá. Tem valor ou não tem? Se tem valor, tem que ser prioritário. Ou não? Então vamos ver o que tem valor real na vida. E ali nós damos valor. Amigos têm valor? Não, então nós temos que cultivá-los. Porque se não tem valor, é assim? As pessoas têm valor para nós? Se tem, temos que valorizá-lo. Porque eu fico admirado, as pessoas dizem que tem valor A, B, C, esposa, filho, mas não dão o menor valor, agride, machuca, fere. Como uma coisa é valorosa para a gente joga no chão?
deixa sujo, machuca, fere. O que a senhora acha? Se uma coisa tem valor, a senhora gosta dessa bolsa, deixa de qualquer jeito, carrega de qualquer jeito, joga de qualquer jeito? Não. Então, se as pessoas têm valor com a gente tem que tratar com mais o quê? Cuidado. Cuidado. E aí nós temos que aprender com os escritos que dizem que nós temos que tratar os familiares como visita. Porque como é que a gente faz para visita? Melhor comida, não é assim? Melhor cama, melhor lençol, chinelinho, melhores atenções, não é assim? Mas os de casa a gente trata do quê? De qualquer jeito. Mas a gente esquece que eles são visitas na nossa vida também, porque tem um tempo para eles caminharem conosco. E às vezes eles vão embora rápido ou mais tarde, e nós não os tratamos bem. A minha sogra, mulher sábia, né? Quando eu chegava em casa, e era mulher antiga, né? Ela perguntava para Fátima assim, que ela morou comigo um tempo: você já olhou a comida do seu marido? E às vezes ela sabia que eu gostava de panqueca, né? Ela fazia a minha panqueca e falava: eu sei que você gosta, eu fiz para você. Assim, me tratava bem. E eu aprendi a amá-la, né? Porque ninguém gosta de morar com o quê? Com sogra. Mas minha sogra foi sogra e sogra mesmo. Se eu e Fátima pudemos trabalhar no bem, é porque ela nos deu retaguarda. E quando ela estava desencarnando, numa noite ela me surpreendeu. Eu achava que não tinha feito nada por ela. Que a gente faz muitas coisas, até no automático, na rotina. Daí ela disse para mim assim: você não foi um genro, você foi muito mais do que um genro. Você foi um filho querido, você foi um amigo, um confidente, um arrimo, um amparo. E foi tão bom ouvir. Eu nunca imaginaria que ela podia me ver dessa maneira. Até acho que não mereceria tanto. Você foi muito mais do que um chefe, um amigo, um confidente, um arrimo. Porque a gente às vezes nem percebe como somos importantes e como as nossas ações em torno daqueles que vivem conosco podem impactar a sua alma, o seu coração. Esses são os verdadeiros patrimônios que nós construímos. Vamos viver o presente, pois o ontem já passou, o amanhã não chegou. Por isso Jesus disse: não vos inquieteis pelo dia de amanhã. A vida é hoje. O ontem já passou e o amanhã não chegou. Hoje é o nosso dia. Amanhã eu vou perdoar, amanhã eu vou fazer, mas esse amanhã pode não chegar. A vida é hoje. Amanhã pode ter uma crise, eu posso passar fome, posso estar desempregado, e aí nós vamos viver na ansiedade, na angústia. E o ontem? O ontem nem sempre é bom conselheiro, quando ele é de dor, de miséria e sofrimento. Você me magoou ano passado, você falou aquilo, gente, mas tem um ano.
Ele me feriu 30 anos atrás, aconteceu isso. Isso é muito comum em família, né? 30 anos depois está repetindo a mesma o quê? A mesma dor, o mesmo sofrimento. Mas isso foi lá atrás. E hoje? A vida é hoje. Nós ficamos presos em coisas ruins. Não é assim? Quando essas coisas ruins, nós temos que desvencilhar dela o mais rápido possível e deixar no passado. Por isso Jesus diz: deixai os mortos enterrar seus mortos. Todos nós temos mortos do passado, é preciso deixar lá. Ninguém tem que trazer cadáver, detritos para o presente. Deixe os mortos lá. E vamos viver hoje bem, iluminados, felizes, alegres. Ninguém dorme com detrito. E a nossa mente não consegue distinguir, porque a nossa mente é atemporal. Se trouxermos ela no passado de dor, é como se nós estivéssemos vivendo essa dor hoje. Ruminando, não é assim? A gente pode até ruminar coisas boas, porque aí é bom, hein? Eu ruminei aqui muitas coisas boas, não foi? Fui lá no papai, lembra? Aquilo só me traz o quê? Emoção boa. Tanto que eu me emocionei, até chorei aqui, engasguei. Mas se eu trouxesse a mesma mente em fatos ruins, eu estaria o quê? Triste, infeliz, sofrido. Então a vida é hoje, não é amanhã, nem ontem. Conta-se uma história que 2 sábios seguiam na estrada e os seus discípulos lhe acompanhavam, e quando os grupos de discípulos encontraram, um perguntou para o outro assim: o que seu mestre faz? E aí, para surpresa, o discípulo respondeu: meu mestre quando come, come. Meu mestre quando dorme, dorme. Meu mestre quando conversa, conversa. Meu mestre quando faz isso, quando lê, lê. Aí o outro discípulo do outro mestre disse: mas seu mestre não faz nada de especial. E aí a gente tem que pensar. Quando for comer, coma. Qual que é o presente ali, né? Comer? Mas a gente vê televisão, reza, não sei o que, briga, xinga menino e come. Responde celular, então não come. A gente sai com a família para conviver. É muito comum isso aqui no shopping, né? Assim, senta todo mundo, um abre o celular, o outro abre, responde, conversa, ninguém conversa. Então não está vivendo um momento presente. Com a família, tá? Ninguém conversa. Não confraterniza, não examina a mulher abre o celular, o outro liga. Está vivendo o presente? Não, está vivendo fora do presente, que não está ali. O corpo está ali, mas a alma não está. Então é preciso viver uma coisa de cada vez. Vamos orar. Diretrizes de valorização da vida. Eu gosto muito dessas palavras. Descomplique. E a gente complica a vida muito. Viver bem a gente tem que descomplicar. O que é descomplicar? É tornar fácil as coisas, né? É achar soluções para as coisas. Se quiser complicar, então a gente tem que entrar para achar solução, para facilitar, né? Simplificar, desapegue, movimente. Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial. Vamos conversar alguma coisinha sobre esses aí. E aí vocês vão registrar isso. Descomplique, simplifique, desapegue, movimento. Diretriz para viver bem e valorizar a vida. A batalha mais difícil de ser travada ocorre no teu mundo íntimo. Ninguém a vê, a aplaude ou a censura. É a tua vitória ou derrota. Pertencerá a ti
em silêncio. Isso é Joana de Anjos, que chama atenção para nós. A maior batalha é na nossa intimidade. Descomplique. Viva cada dia como se fosse cada dia. Nem o último, nem o primeiro, mas o único. Cada dia é único. Então tem que viver como se fosse o único, né? E a gente tem que perguntar assim: se eu fosse morrer hoje, o que eu faria? Então a gente tem que viver assim. Se o homem percebe que sua vida está confusa, vamos conversar aí sobre Descomplica. Se o homem percebe que a sua vida está confusa, difícil, desordenada, o passo mais simples é começar a organizá-la através das suas ações. Pode-se imaginar uma vida confusa como sendo um quarto desarrumado. Assim? E nesse quarto desarrumado a gente tem que fazer o quê? Organizar. Às vezes tem que jogar algumas coisas o quê? Fora. Inúteis, não é assim? E quando a gente vai arrumar a casa, as mulheres sabem bem disso, tem que jogar muita coisa fora. Ou não tem? Então na nossa casa mental a gente tem que jogar muita coisa fora para descomplicar a nossa vida. A começar com as mágoas, os rancores, as insatisfações, a dor. Nós temos que pôr tudo isso para fora para descomplicar a nossa vida. Para se organizar, o homem deve ter claro qual é o seu objetivo de vida, o que quer para si e onde quer chegar. Assim, eu quero um quarto mais confortável, mais espaçoso, mais limpo, mais claro. O que eu quero para a minha vida? E aí eu tenho que começar a ver o que eu preciso fazer para descomplicar. Sim, as relações, a gente tem que descomplicar as relações. Compreendendo o outro, entendendo, perdoando, e assim vamos embora. Assumir atitudes coerentes com o que se almeja. E muitas vezes o ser humano quer alcançar bons resultados a partir de caminhos incoerentes e lógicos. Essas incoerências perante o objetivo escolhido são as complicações que o homem cria. Eu quero viver, eu quero manter o casamento, manter a minha família. Eu quero? Quero. Então eu tenho que descomplicar a relação ou não tenho? Se eu viver brigando com a mulher, xingando, reclamando, infeliz, vai complicar a relação e o casamento? Vai. Como é que eu descomplico? Tirando esses problemas. Se é que eu quero manter família. Porque se eu não quero manter família, briga, xinga e faz, separa. Mas se eu quero manter família, eu tenho que começar a descomplicar. Controlando meu mau humor, as minhas palavras, é assim ou não? Mas às vezes as nossas atitudes são incoerentes. Eu quero uma coisa e ajo contrário. Então nós precisamos ver o que a gente quer e ajustar a nossa vida, né? Todo comportamento incoerente ao objetivo evolutivo é um complicador, uma barreira para o desenvolvimento pessoal, gera perda de tempo e perturbações em todos eles. O objetivo nosso na Terra qual é? Evoluir e progredir. Tudo que não estiver alinhado com isso é complicador. Arrumar inimigo é complicador, fazer o mal é complicador, se prender a vícios e paixões é complicador? É. Então eu tenho que descomplicar a minha vida. E tem gente que só complica. De todo sentido. E do ponto de vista material nem se fala. Às vezes a gente complica muito a vida, cria muita necessidade, muita coisa, não é assim? Se a gente tem 2 carros, 2 seguros, se tem sítio, tem fazenda, casa na praia, é uma preocupação danada, tem que arrumar aqui, caiu, quebrou, a vida fica às vezes, e quanto mais tem, mais o quê? Mais complicado fica, né? Eu não sei como é que tem gente que consegue ter 2, 3, 4 mulheres, é um complicador infernal. Não sei como é que tem gente que consegue ter amante, é um complicador infernal. Uma mulher já é difícil, 2, Nossa Senhora, esconder celular, esconder mensagem, é um inferno.
Se nós aprendemos que fidelidade é descomplicar, é uma maravilha. Paz. O contrário, não tem paz, entra no lugar desconfiado, olha para o lado, quem está aí me viu. Nossa Senhora, é um complicador infernal. Simplifique. Não é o que você tem, onde você está, o que você faz que irá determinar a sua felicidade, mas sim o que você pensa sobre isso. Tudo que você tem depende da maneira como você olha, da maneira como você valoriza. E se você tem amor e sobrevive nessa vida com dignidade, tem atitudes positivas e partilha com benevolência as suas coisas, então você tem tudo. Mas a gente fica pedindo muita coisa para ser feliz, não é assim? Muita coisa para viver bem. E a gente põe muitas condições para viver bem. Mas os Espíritos dizem que a posse do necessário e a consciência tranquila, nós somos felizes. Então eu preciso simplificar, né? Simplificar a vida não significa renunciar a tudo que conquistamos. Ser simples vai muito além das questões materiais. É um estado de espírito, um jeito de ser que carregamos no íntimo. Simplificar a vida é aprender a ser feliz com pouca coisa. É dar mais valor aos nossos desejos essenciais. Simplificar a vida é ser feliz com pouca coisa. Eu acho muito interessante algumas colocações que eu aprendo com as pessoas, às vezes de posição social, de adversidades. Às vezes falam assim, e é uma lição para a gente. Ah, doutor Marcos, eu agradeço tanto a Deus que me deu aquela casinha. E às vezes aquela casinha é um barracãozinho sem reboco, mas ele é grato e está feliz. E muitos de nós em posições sociais, se a gente não tiver uma casa no Mangabeira, não sei aonde, ou se for de 2 quartos, pequenininha, a gente está infeliz. Esse buraco, esse bairro ruim, né? As pessoas humildes são aquelas que são mais gratas e que sempre acham que a vida lhes deu muito mais do que merece. Mas o orgulhoso sempre acha que ele merece muito mais. Muito mais. E aí ele fica um reclamão, não é assim? Insatisfeito, infeliz. Né? Porque ele sempre acha que Deus errou com ele, que a vida errou com ele, que Deus não erra com nenhum de nós. Existem o que? Não existe acaso, existe causas. Isso é importante. É ter uma vida exterior comedida, sem exageros, e uma vida interior rica de valores elevados. Nós fazemos o contrário, queremos uma vida exterior ampla e ostensiva, posse, dinheiro, passeios e ilusões, e pobre intimamente. Nós precisamos simplificar o exterior e enriquecer a intimidade. Conta-se que um sábio não tinha nada e ele tinha um caneco. E ele chegou na beira do rio e colocou o canequinho dele para pegar a água. Mas ele viu que uma pessoa tomou água com as mãos e ele então disse: nem desse caneco eu preciso mais. Nós precisamos de muitas coisas que às vezes não são importantes e esquecemos do que é importante na vida. O homem chegou numa casa e perguntou à pessoa: cadê os seus móveis? E ele disse: estou de viagem, estou de passagem.
E nós na Terra carregamos tanta bugiganga, quando na realidade nós estamos de viagem, de passagem. Precisamos só carregar o essencial. A casa não tinha muitas mobílias, não tinha quase nada. Nós estamos na Terra, precisamos carregar pouca mobília externa, porque não levamos nada e estamos de passagem. Aprender a concentrar nossos esforços e dedicar o tempo e os ganhos financeiros no que realmente tem valor para cada um de nós, pois muitas vezes mantemos o foco em detalhes sem importância. Eu preciso de uma calça? Preciso, mas daí tem que ser da marca tal, da etiqueta tal. Vai uma diferença muito grande, né? Sim ou não? Eu preciso de um sapatinho, mas daí tem que ser não sei aonde, né? Ela precisa de uma bolsa, né? Mas daí tem que ser da Louis Vuitton, não é assim? Não tem uns negócios assim? Ou eu estou mal informado? Né? Vai uma diferença muito grande. Ah, eu preciso é dessa bolsa, né? A gente precisa de uma bolsa. A gente precisa de uma casa. Eu preciso de um carro. Mas daí tem que ser aquela Mercedes conversível, 4 portas. Vai uma diferença muito. Eu posso até tê-la, mas dizer que eu preciso, não. Mas o carrinho, às vezes, eu preciso buscar para deslocar, né? Mas como eu quero mostrar a importância, né, assim, eu tenho que passar na rua e todo mundo vê que eu sou muito o quê? Poderoso, né, assim. Vamos lá. Desapegue, qualquer coisa boa para ver. Desapegue de coisas, de pessoas, de fatos ruins, né? A gente tem que viver com ou sem. Eu acho muito interessante a viúva, né? Assim, quando vai entregar o viúvo para Deus. Não sei o que será de mim sem você. Não está preocupada com o parceiro que partiu, está preocupada com o quê? Não sei o que vai ser de mim. Nós temos uma estranha forma de amar, não é assim? O que vai ser da minha vida, meu filho, sem você? O cara não pode nem casar, né? Não sei o que vai ser da minha vida sem você, meu filho. Então precisamos de desapegar. Desapegar é preservar a alma de coisas exteriores, libertando-se das paixões, do ódio, dos impulsos que o geram. O meio mais eficaz de combater o predomínio da natureza corpórea é praticar a abnegação e o desprendimento de si mesmo. No Bhajatma Gita, que é o Evangelho da Índia, dizia, numa sublime canção, a autorrealização consiste em trabalhar intensamente e renunciar a cada momento ao fruto do trabalho. Convida-nos a agir no bem, não mais dependendo dos frutos dessa ação, com desinteresse de lucro pessoal, desapegando-se dos desejos egoísticos. E a Kardec não passou desapercebido essa questão no livro dos Espíritos, que ele vai colocar lá. Na pergunta 895, vamos encontrar a informação que o sinal mais característico da imperfeição é o interesse pessoal, sendo o sinal notório de inferioridade o apego às coisas materiais. Eu fui comprar um carro uma vez, gente, mas a dona para me entregar o carro foi um sofrimento. E ela ficou olhando na porta, eu fiquei até com medo do carro. Tamanho era o apego àquele carro. Tem gente que tem apego à cidade, tem que enterrar aqui. Esse coelhinho era do meu filho quando nasceu. Minha senhora, mas quando nasceu esse menino? Em 60 anos atrás, o coelhinho está lá, ué. Pelo amor de Deus, dá esse coelhinho para alguém embalar algum menino. Coelhinho guardado 60 anos. Cheguei no outro dia na casa, o homem morreu, tinha uns 30 anos. O armário, as roupas estavam todas lá. Eu falei, mas essas roupas aqui? Do meu filho nado.
30 anos guardando roupa do finado, gente, que apego é esse? Na pergunta 893, nos orientam a agir no bem sem segunda intenção, a certificar o interesse pessoal pelo bem do próximo, exercitando a mais meritória das virtudes, a verdadeira e desinteressada caridade. Na pergunta 917, eles afirmam: o egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade é a fonte de todas as virtudes. Destruir um e desenvolver a outra, tal deve ser o alvo de todos os esforços do homem, caso queiram assegurar a sua felicidade, tanto neste mundo quanto ao futuro. Então, analisemos esse desapego, né? Movimentemos, né? Movimente. Tudo se move no universo, tudo evolui, tudo progride, né? Tudo se expande, tudo ruma para cumprir a sua tarefa grandiosa sob a regência segura do Criador. O universo é movimento, a vida é movimento, o nosso sistema solar está em movimento, né? A Terra se move, a evolução é movimento. Se a gente parasse aqui agora, ficasse imóveis, nós acharíamos que estaríamos parados, mas a Terra está sendo arrastada pelo nosso sistema solar em relação ao centro do universo a uma velocidade de 900.000 quilômetros por hora. Nós estamos girando em torno do eixo, porque a Terra está girando um movimento de translação a 1.600 quilômetros por hora. Então os dados são extraordinários do movimento do universo. E por que nós não movimentamos, né? Estamos viajando em movimento do universo e nós queremos paralisar, parar no tempo, parar nas paixões, nos vícios, escravizar. Não, é preciso movimentar, né? Nós somos viajores do universo, desse universo criado perfeito, onde tudo é movimento, tudo tem missão, tem porquê. Qual é a nossa? Precisamos ajustar a nossa missão real, que é amar, servir, crescer, evoluir e progredir. Tudo se move, tudo se expande, tudo ruma para cumprir a sua tarefa grandiosa, sob a regência segura do grande Criador. Nós também temos que nos mover, movimentemos nossas ideias, estudemos, vamos ler, conhecer, buscar estímulos edificantes, movimentemos os nossos pensamentos negativos, né? Assim, substituindo-os por outros melhores, mais otimistas, mais esperançosos. Movimenta essa crista ruim, essas coisas ruins, tire fora, substitua, modifique-se, né? Movimentemos os pensamentos positivos, né? No sentido de construir, de edificar, de materializar o amor e o bem na Terra. Movimentemos a tristeza, né? Sim? Quando ela surgir, mantenhamos-las perto apenas por tempo necessário. O que é a depressão? Nada mais do que a tristeza mantida, a infelicidade e a dor mantida. Ter momentos tristes faz parte da vida, porque tem muitas coisas que nos desagradam, que nos ferem, mas mantê-las é adoecer. Tem uma música que diz, né? Sacuda a poeira, dá volta por cima e sigamos em frente. A poeira das tristezas e das coisas ruins, nós temos que sacudir o mais rapidamente, voltar a sorrir, voltar a cantar, porque ficar preso nos galhos ressequidos da dor, do sofrimento. Se os pássaros após as tempestades voltam a construir seus ninhos, voltam a cantar, voltam a ser felizes.